Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Tudo certinho? Eu espero que sim. Que alegria estar com vocês mais uma vez para juntos nós crescermos em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus. Eu sou Luana, se você ainda não me conhece, e você está na série Fruto do Espírito. Hoje é o nosso terceiro episódio. Se você não assistiu os 3 primeiros vídeos, eu te convido a assistir. Vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Nós estamos falando então sobre o fruto do Espírito, certo? E só para relembrar, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo demonstrado ao mundo através de nós. Esse realmente é o nosso desejo e nós somos discípulos de Cristo e desejamos seguir o nosso Mestre. Lá em Gálatas 5:22, Paulo nos revela as 9 características ou virtudes do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Hoje nós vamos conversar sobre a paz. Já falamos na introdução a respeito do fruto do Espírito, já falamos do amor, já falamos da alegria e hoje nós vamos falar sobre a paz. Eu convido vocês a ler no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Se for possível, pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno, pegue a sua caneta e vamos juntos aprender mais um pouco. Vamos ler? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Meus queridos, a história da humanidade, ela tem sido marcada por grandes conflitos. Guerras entre povos, divisões ideológicas, disputas políticas e até grandes batalhas silenciosas travadas dentro do coração humano. O século XX deixou cicatrizes profundas com grandes guerras mundiais e, ao mesmo tempo, depois delas, a promessa de paz que nunca se concretizou plenamente, não é verdade? Ainda hoje nós convivemos com ameaças globais, guerras frias, tensões sociais, inquietação constante de uma humanidade que procura segurança onde ela jamais vai encontrar. Jesus não deixou esse cenário sem explicação. Ele deixou tudo escrito na Bíblia. Ele mesmo declarou que nos últimos dias ouviríamos falar de guerras e de rumores de guerra. Cada notícia de violência, cada manchete de instabilidade, longe de ser apenas mais uma notícia, é um retrato do caos e também um lembrete: o rei está às portas. Ele virá para buscar a sua igreja, julgar as nações e estabelecer definitivamente o seu reino de justiça e de paz. Você crendo ou você não crendo. Mas não são apenas as guerras externas que roubam o descanso da alma. Muitas vezes o maior campo de batalha é interno. A ansiedade, o medo, o ódio, o estresse adoece milhões de pessoas todos os dias em toda parte do mundo. Pesquisas médicas apontam que grande parte das enfermidades tem origem em distúrbios emocionais. São doenças psicossomáticas, reflexo da ausência de paz verdadeira em seu interior. Contudo, a boa notícia do Evangelho é que o crente não precisa se conformar com esse turbilhão dentro dele. Existe uma paz que não depende de acordos políticos e nem de estabilidade econômica ou silêncio das armas. Trata-se da paz de Cristo, produzida em nós pelo Espírito Santo, que guarda o nosso coração mesmo nos dias mais turbulentos. Nesse vídeo, nós vamos aprender que a paz é real e é acessível e capaz de transformar completamente a maneira como enfrentamos a vida. Não se trata, meus amigos, de negar as tempestades, mas de experimentar um descanso perfeito no meio delas. O fruto do Espírito nos ensina que só há verdadeira paz quando confiamos plenamente no Senhor. Quando falamos da paz como fruto do Espírito, não estamos falando de um momento passageiro de tranquilidade, como um silêncio à beira de um lago, o pôr do sol na praia, que delícia, ou um descanso momentâneo em algum lugar calmo que você goste. Também, nós não estamos falando da paz ilusória que muitos buscam em distrações, entretenimentos e até em remédios e terapias que apenas aliviam a dor por algum tempo.
A paz do Espírito Santo vai muito, muito além disso. Ela não é um intervalo entre duas crises, mas um estado constante do coração que confia em Deus. É a paz, meus queridos, que nasce dentro de nós quando o Espírito Santo habita em nosso interior. Essa paz, ela não depende de onde você está. Ela pode ser sentida no seu lar, no leito de um hospital. No leito de um hospital, Luana? Sim, no leito de um hospital. No ambiente estressante de um escritório, ou até em meio ao barulho de máquinas de grandes fábricas. Essa paz é um refúgio sobrenatural. Ela não é humana, ela não é comum. É a certeza de que, mesmo quando o inimigo tenta nos cercar, o Senhor Jesus nos guarda em segurança. É descanso para a mente, alívio para a alma e proteção para o nosso coração. E tudo isso só acontece quando nós nos rendemos plenamente ao Espírito Santo. Quando Ele governa cada área da nossa vida, a paz abundante flui como um rio que nada pode deter. Como disse Stanley Orton, que eu quero deixar a indicação aqui para vocês, né? Que a verdadeira paz vem unicamente do Espírito Santo. Ela é mais que a consciência de termos um relacionamento com Deus. É a manifestação visível de um espírito tranquilo cultivado por Ele em nós. O reino de Deus não é construído à base da força humana ou poder militar, como muitos países, como muitos reinos, como muitos lugares nós vemos por aí. Ele não pode se estabelecer pela espada, mas é recebido pela fé. No jardim do Getsêmani, quando Pedro tentou defender Jesus com a violência, o mestre o repreendeu com firmeza. Lembra? Embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Essa cena nos mostra que o reino de Deus não avança por guerras ou por armas, mas pelo poder transformador do Espírito. Quando perguntaram a Jesus sobre quando ele restauraria o seu reino, a sua resposta foi surpreendente. O reino de Deus está dentro de vós. O apóstolo Paulo, ele amplia esse ensinamento em Romanos 14:17, e eu gostaria de ler com vocês. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso significa que o verdadeiro sinal de que alguém vive sob, ou seja, debaixo do governo de Deus, não está no que ele come ou deixa de comer, nem em rituais externos. O que realmente revela o reino de Deus é a justiça que praticamos, a paz que carregamos e a alegria que o Espírito produz em nós, como nós vimos no vídeo anterior que falamos sobre a característica do fruto sendo demonstrado através da alegria. Também, né, a teologia sistemática de Stanley, ele resume isso de uma forma muito boa. Não é a observância de regras externas que mostra que Deus reina em nossa vida, mas sim a presença da justiça, paz, alegria no Espírito Santo, marcas visíveis de quem pertence ao reino. As principais atividades do Espírito Santo no desenvolvimento do fruto espiritual estão profundamente ligadas à paz. Ela, meus queridos, não é um detalhe da vida cristã, mas uma marca visível de quem anda no Espírito. E fazendo algumas pesquisas, eu gostei de algumas divisões que o pastor Antônio Gilberto faz, e eu vou trazer aqui pra gente, pra nossa compreensão, tá? E entre as divisões, ele classifica a graça e a paz. Em quase todas as cartas de Paulo, nós encontramos essa saudação: graça e paz, que eu gosto muito de começar os nossos vídeos, né? Graça e paz seja convosco. A paz é a evidência de que a graça de Deus está operando em nós. Ela não pode ser separada da graça, porque é parte do próprio caráter de Deus. Quem recebeu a graça da salvação experimenta também a paz que vem do Senhor. Olha que lindo nós pensarmos sobre isso. Também uma outra relação é amor e paz. O apóstolo escreve: sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Deus, meus amigos, é amor e também é paz. Ele deseja que os seus filhos vivam reconciliados, tanto com Ele quanto uns com os outros. Onde há amor verdadeiro, existe unidade, e onde há unidade, a paz vai se manifestar.
Paulo, ele chamou a atenção dos Gálatas porque não havia paz entre eles. Isso mostra que a falta de amor sempre abre espaço para a falta de paz. Nós falamos isso no vídeo sobre o amor. Mas quando vivemos em amor e paz, temos a garantia de que o próprio Deus está conosco. E também podemos fazer a relação entre a santificação e a paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santidade e paz, meus amigos, caminham lado a lado. A verdadeira santidade, ela não se revela apenas em regras, mas em relacionamentos saudáveis, em atitudes de harmonia e em amor prático. Quando escolhemos a paz, o Deus da paz trabalha em nós, nos conduzindo a uma maturidade espiritual que só será completa na eternidade. Outra relação que o pastor Antônio gosta de fazer é justiça e paz. Em Tiago capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz. Então, a justiça é como uma semente, mas ela só frutifica em um coração pacificado pelo Espírito. É por isso que Jesus nos chamou de pacificadores lá no Sermão da Montanha, porque o nosso chamado é refletir o Evangelho da paz em palavras, atitudes e relacionamentos. Também podemos ver a relação da paz com a confiança. Isaías 26, versículo 3 vai dizer assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Assim, meus amigos, como uma criança dorme tranquila nos braços de uma mãe, aquele que confia em Deus experimenta uma paz constante, que não depende das circunstâncias. Essa paz é dada a quem se mantém firme no Senhor, dia após dia, debaixo da sua orientação. Outra relação é a paz e vida. Romanos capítulo 8, versículo 6 nos lembra que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Quem escolhe viver segundo a carne nunca encontrará descanso, porque os irmãos sabem qual é as obras da carne. Mas quem se submete ao Espírito vive livre das inquietações, experimenta a paz verdadeira e aguarda com esperança a vida eterna com Cristo. A paz com Deus, meus queridos, vem em nossa conversão. Quando vivíamos em pecado, nós estávamos em inimizade com Deus, visto que o pecado, irmãos, é uma violação da vontade de Deus, conforme expressa em toda a sua lei. Mas o pecador que entrega a vida a Jesus Cristo, arrependido, passa a experimentar a paz com Deus. E essa paz com Deus, a verdadeira paz, começa no momento da nossa reconciliação com Ele. Enquanto o homem vive no pecado, existe uma separação, um abismo entre ele e o Criador. Mas quando, pela fé, nós aceitamos a Jesus como único e suficiente, Senhor e Salvador das nossas vidas, essa barreira cai e a paz é estabelecida. Paulo declara em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Irmãos, não é uma paz qualquer, mas é a certeza de que a ira foi substituída pela graça, e a distância deu lugar à comunhão. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele aprofunda este assunto quando fala do ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que agora somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Peço então da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Isso significa que não apenas recebemos a paz quando nos rendemos a Cristo, mas também somos chamados a ser embaixadores dessa paz. Nós fomos reconciliados para reconciliar. Fomos alcançados, irmãos, para alcançar.
A paz que recebemos de Deus deve transbordar em nós e levar outros a experimentar essa mesma reconciliação. A paz com Deus é o ponto de partida, mas ela também se torna uma missão: sermos pacificadores, anunciando ao mundo que em Cristo há perdão e vida nova. É isso, meus queridos, demonstrar o caráter de Cristo. Jesus, meus irmãos, é a nossa paz. A Bíblia é clara, a paz não é apenas um sentimento, ela tem um nome: Jesus Cristo. Ele é a paz. O profeta Isaías já havia anunciado século antes, em Isaías 53:5, onde diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz, Jesus não apenas levou sobre si o nosso pecado, mas também as nossas inquietações. Ele pagou o preço para que pudéssemos desfrutar de uma paz completa, a paz com Deus, paz interior e paz com o nosso próximo. Paulo explica isso de uma forma maravilhosa em Efésios, do capítulo 2, do 13 ao 17. Sei que é grande, mas eu gostaria de ler aqui com vocês, tá? Deixa eu só arrumar aqui esse. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Jesus chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade na sua carne desfez. Assim ele fez dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo evangelizou a paz, vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Jesus não apenas pregou a paz, ele se tornou a paz pela sua morte e ressurreição. Ele destruiu barreiras, derrubou muros de separação e fez de povos diferentes um só corpo. Onde antes havia inimizade, agora existe reconciliação. Isso significa que a verdadeira paz não está em filosofias humanas, nem em acordos políticos, nem em formas religiosas. Meus irmãos, a verdadeira paz está em Cristo. Ele é a fonte, o caminho e o fundamento de toda reconciliação. Se ele é a nossa paz, fora dele só há confusão, vazio e incerteza. Mas em Cristo nós encontramos descanso, segurança e plenitude. Então, a paz de Deus não é uma paz qualquer, mas a paz interior que o próprio Jesus nos prometeu através do seu Espírito Santo. É uma paz que substitui a raiva, a culpa, a ansiedade e as preocupações. É uma paz que não se compra, não se fabrica e não depende das circunstâncias. Sem a paz com Deus que recebemos na conversão, não podemos experimentar a paz de Deus que é derramada diariamente sobre os nossos corações. Paulo ele também afirma em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz é tão profunda que vai além da compreensão humana. Muitas vezes nós estamos confusos, sem saber que direção tomar. Nossos pensamentos se parecem com águas agitadas de um lago. Nós não conseguimos enxergar o fundo. Mas quando a paz de Deus vem, é como se a superfície se acalmasse. O coração encontra então um descanso e o caminho se torna muito claro. Isaías ele vai reforçar isso com uma promessa maravilhosa. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Está lá em Isaías 26:3. E aí, irmãos, a nossa relação de paz com os homens. A paz não é apenas uma experiência interior, não. Ela também deve ser refletida em nossos relacionamentos. Em Romanos 12:18, Paulo escreve assim: se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. A paz é primeiro um dom do Espírito Santo. Precisa ser cultivada e praticada com os outros. Muitas vezes existe de nós humildade, arrependimento e disposição para ceder. Pedro ele vai reforçar esse chamado na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 11. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Note esses dois verbos, buscar e empenhar-se. A paz não acontece automaticamente, ela precisa ser buscada e buscada com esforço e com perseverança. O cristão maduro aprende a aceitar as diferenças e abrir mão de ter sempre a razão
e se empenhar em ser pacificador, não é? A gente costuma brincar que nós preferimos a nossa sanidade mental do que a razão, não é? É mais ou menos isso, meus amigos. Tudo bem? Deu para entender o que é esta paz que o Senhor Deus prometeu e nos dá? E a Bíblia nos dá alguns exemplos claros de homens que escolheram viver em paz. E aí nós temos inúmeros, mas eu vou deixar aqui 2 exemplos para nós meditarmos. Abraão, para evitar contenda com seu sobrinho Ló, lembra? Ele abriu mão de seus direitos e deixou que ele escolhesse primeiro a terra, o lado que eles iriam para se separar, né? Quem prioriza a paz recebe a bênção de Deus. Um outro exemplo também é Isaac, o seu filho. Ele cavou poços que foram contestados, mas em vez de brigar, ele preferiu sair e cavar novamente até encontrar espaço em paz. E aí, Deus honrou a sua atitude e renovou as suas promessas. Salmo 91, ele descreve essa confiança em Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E também no Novo Testamento, o maior exemplo é o próprio Jesus, que é chamado de Príncipe da Paz. A sua primeira palavra aos discípulos ressuscitado foi: paz seja convosco. Ele não apenas pregou sobre a paz, ele mesmo é a nossa paz. A igreja primitiva também nos ensina a respeito da paz. Mesmo em tempos de perseguição e grandes perseguições, quando desfrutava de períodos de tranquilidade, aproveitava para se edificar e se multiplicar. E aí, meus queridos, para a gente já partir para o encerramento, a paz é como um rio. 2 vezes o profeta Isaías comparou a paz de Deus a um rio. Lá em Isaías 48:18 ele disse: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, seria a tua paz como um rio. Em Isaías 66:12 diz: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio. Que imagem poderosa! O próprio Senhor usa o rio para ilustrar a natureza da sua paz. O rio fala de abundância, continuidade, movimento de vida. Vamos pensar. Rio fala de extensão. Um rio não fica parado, ele se espalha, alcança novos lugares, leva vida por onde passar. Assim é a paz de Deus. Não é limitada, mas capaz de encher todas as áreas da nossa vida. Um rio, ele fala de poder. A energia de um rio é tão forte que pode mover a turbina e gerar luz para cidades inteiras. Assim também é a paz do Espírito, um poder silencioso, mas capaz de sustentar o coração em meio às maiores pressões da vida. Rio também fala de abundância. O rio nunca oferece apenas algumas gotas. Ele transborda, corre sem cessar. A paz de Deus não é escassa, ela é abundante, inesgotável, ela é contínua. O rio, meus queridos, também fala de vida. Onde há rio, há alimento, há colheita, há pesca, transporte, sobrevivência. Sem rio, a terra é seca e morre. A paz de Deus é assim, fonte de vida para a alma, sustento para o espírito e refrigério em tempos de aridez. O rio também fala de avanço. Nenhum obstáculo consegue deter as suas águas. Se encontra uma pedra, o rio passa por cima, contorna ou desgasta até abrir um novo caminho. A paz do Espírito, ele não é frágil, ele nos faz perseguir mesmo diante dos desafios, né? Ela nos faz perseguir. Jesus disse em João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando o Espírito Santo, meus amigos, habita em nós, ele faz jorrar essa paz como um rio. Uma paz que flui constantemente, que traz força, que não se esgota, que transforma o deserto em manancial. E aí, pode ser a sua pergunta como foi a minha: como ter paz? Depois de tudo que vimos e ouvimos sobre a paz, a sua definição, sua aplicação, seus exemplos bíblicos, fica nossa pergunta, né? Como ter essa paz na vida real? A palavra de Deus nos mostra que alguns passos claros para essa paz sejam uma realidade diária e não apenas uma teoria. Quais são eles? Primeiro, aceite a Cristo em sua vida. Tudo começa com Jesus. Ele não apenas dá a paz, ele é a nossa paz. Paulo afirma lá em Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz. A verdadeira paz não está em filosofias, religiões ou conquistas humanas. Ela só é possível quando nos rendemos a Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador da nossa vida. Sem Jesus, o coração sempre estará em guerra, mas quando ele entra, a paz reina. O segundo passo: conheça Deus e coloque-se sob o seu controle. Jó capítulo 22:21 nos exorta: une-te, pois, a Deus e tem paz. A paz não nasce da independência, mas da rendição.
Quando entregamos os nossos planos, ansiedades e escolhas ao Senhor, nós encontramos descanso. Viver em paz é confiar que Deus tem o controle da nossa história, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Terceiro passo, confie em Deus de todo o seu coração. Isaías 26:3 nos garante: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. A confiança é o solo onde a paz floresce. Quanto mais fixamos nossa mente em Deus, menos espaço nós damos para a ansiedade, o medo, para a dúvida. É a confiança que transforma o coração inquieto em coração pacificado. Quarto passo, ame a palavra de Deus. O salmista declara: muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. A palavra de Deus é fonte de paz, porque nela nós encontramos direção, promessa e consolo. Quem se alimenta da Escritura diariamente anda mais firme, tropeça menos e vive mais em descanso. Amar a palavra é amar a paz que ela produz. Quinto passo, vive em justiça. Isaías 32:17 nos ensina: o efeito da justiça será a paz. A injustiça gera conflitos, não é? Mas a prática da justiça abre portas para a paz quando escolhemos agradar a Deus em nossas atitudes, relacionamentos e decisões. A paz se torna, meus queridos, consequência natural. Quem anda em justiça não precisa viver inquieto, porque a sua vida está alinhada com a vontade do Senhor. Chegamos então ao final da primeira parte do nosso estudo sobre o Espírito. Nós refletimos sobre amor, alegria e paz, que são aspectos que nos conectam diretamente a Deus em direção ascendente, voltando nosso coração para Ele. Na próxima etapa, nós vamos analisar o fruto do Espírito em sua dimensão horizontal. Lembra do primeiro vídeo? Ou seja, de como ele se manifesta em nosso relacionamento com o próximo. Então veremos o fruto do Espírito nas suas características: paciência, benignidade e bondade. A minha oração é que o Senhor multiplique na sua vida e na minha essa paz que excede todo entendimento e que, ao prosseguir nesse estudo, nós possamos experimentar ainda mais da plenitude do Espírito Santo. Amém? Não esqueça, meus amigos, de compartilhar, comentar, curtir e se inscrever no canal, que isso é muito importante e eu vou ficar muito feliz. Deixe aqui nos comentários o que você tem achado. Fale um pouquinho sobre a paz que excede todo entendimento. Como que você exerce essa característica do fruto do Espírito. Ou se você deseja um pouco mais dessa característica na sua vida. E aí vamos conversando aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Mas que o Espírito Santo, esse sim, continue falando ao meu e seu coração. E a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.